Natália Mendes estava sentada no quarto de um hotel com o olhar fixo no ecrã do portátil. Se olhasse para aquele lugar no mapa de Portugal, ficava em algum ponto entre Coimbra e Porto. Lá fora, as penumbras de finais de abril adensavam-se, e no seu peito crescia uma inquietude difusa que não a tinha deixado em paz nas últimas semanas. Chegara ali 3 dias antes por assuntos da empresa, negociações com um fornecedor importante, assinatura de contratos, revisão de armazéns, mais uma viagem de trabalho, uma de tantas que tivera no último ano. Gonçalo, o seu marido, sempre encarava estas ausências com calma. Calma a mais, se pensasse bem. Talvez esteja a ficar louca, pensava Natália, enquanto abria a aplicação de acesso à câmara de casa. Instalara-a uma semana antes, mesmo antes de partir. Algo na altura lhe dissera que o devia fazer. Talvez intuição feminina. Tinha umas orquídeas no parapeito da cozinha, flores caprichosas que exigiam atenção. Gonçalo prometera regá-las de 3 em 3 dias, mas Natália sabia perfeitamente que ele não lhes dedicaria 1 minuto. Embora na verdade não se tratasse das orquídeas, nos últimos meses algo tinha mudado. Gonçalo tornara-se distante. Sempre ficava até tarde no trabalho, e o seu ateliê de arquitetura não passava pelo melhor momento. Agora levava o telemóvel consigo para todo lado, mesmo para a casa de banho. E 2 meses antes, Natália vira acidentalmente uma mensagem no seu ecrã. Espero-te, como sempre. O remetente estava guardado simplesmente como chá. Quando ela perguntou quem era, Gonçalo respondeu com desinteresse. A Sara, a nova contabilista. E sorriu como se isso explicasse tudo. Natália não fez um escândalo. Nunca gostara de confusões. Em vez disso, começou a observar. E quanto mais observava, mais crescia a sua certeza. Gonçalo tinha uma amante. Todos os indícios estavam ali. Por isso, uma câmara na cozinha pareceu-lhe um passo lógico. A cozinha era o coração do seu apartamento, o lugar onde sempre conversavam à noite. Se Gonçalo levasse alguém para casa, acabaria ali. Eram cerca das 8 da noite. Natália abriu a aplicação e ativou a transmissão em direto. O ecrã ficou preto uns segundos, depois a imagem apareceu. A cozinha, a mesma mesa redonda onde ela e Gonçalo tomavam um pequeno almoço há 5 anos, a luz quente da lâmpada e 3 pessoas sentadas à volta. Natália ficou imóvel. Gonçalo estava sentado à mesa. Ao seu lado, uma mulher de uns 30 anos com o cabelo escuro apanhado num rabo de cavalo. Os seus traços eram dolorosamente familiares. Era a Sara, não a contabilista do ateliê, mas a irmã mais nova de Natália. À frente deles, um homem com camisa clara e óculos com uma pasta de documentos à sua frente, um desconhecido. Natália aumentou o volume. O importante é que tudo esteja registrado antes que ela regresse, dizia o desconhecido. A sua voz era baixa, ligeiramente nervosa. Já fiz as alterações nos estatutos, como pediram. Agora toda a responsabilidade das dívidas recai sobre a diretora-geral, ou seja, sobre ela. Perfeito, Gonçalo parecia satisfeito. Assim, quando a Natália voltar, nós já estaremos fora do país e ela terá de lidar com os credores. Sara riu. Era uma gargalhada que Natália recordava desde a infância, clara, despreocupada, mas agora havia nela algo cruel. A verdade, pensei que ela descobriria antes, disse Sara, servindo-se de vinho. Mas não. A minha irmãzinha é demasiado confiante. Sempre foi. A confiança é boa, comentou Gonçalo, tocando com seu copo no dela. Pelo menos para nós. Estevão, o advogado, segundo entendeu Natália, ajeitou os óculos nervoso. O seu rosto mostrava preocupação. Vejam, começou, continua a ser jurista, e esta manobra está no limite da legalidade. Se algo correr mal, poderiam implicar-me como cúmplice. Não quero que me arrastem mais nisto. Relaxa, Estevão. Gonçalo deu-lhe uma palmada no ombro. Está tudo pensado. Os documentos estão limpos. As assinaturas da Natália foram obtidas há algum tempo. Quando ela assinou aquela série de papéis para o banco, lembras-te?
há 6 meses. Entre eles estavam as autorizações de que precisávamos. Nem sequer leu o que assinava. Natália sentiu um frio percorrer-lhe o corpo por completo. Há 6 meses, Gonçalo realmente lhe trouxera um monte de documentos dizendo que eram para renovar uma linha de crédito. Ela assinou, confiando nele. Como pudera ser tão cega? Ainda assim, insistiu o advogado. Isto é uma fraude. Se ela for à polícia, não o fará, assegurou Sara. A minha irmã não é de fazer queixas. Tentará resolver sozinha em silêncio para não envergonhar a família. E enquanto pensa no que fazer, nós estaremos longe. E para onde pensam ir? Perguntou Estevão. Para Chipre, respondeu Gonçalo. Lá já está tudo a postos. Um apartamento comprado em nome da empresa, contas abertas. A Sara e eu voaremos dentro de uma semana. Até lá, as dívidas da empresa já terão passado oficialmente para a Natália. Os credores começarão a exigir dinheiro e não haverá com que pagar. O negócio está praticamente em falência. Transferimos os ativos há algum tempo. Natália escutava sem poder acreditar. A sua empresa, a construtora que construíra em 10 anos, gastando nela todas as suas forças e o seu dinheiro. Gonçalo era sócio apenas no papel. Sempre dizia que não se metia na gestão. A arquitetura é a minha área e a empresa é a tua, repetia. E agora resultava que a estava a destruir por dentro, transferindo ativos para empresas fictícias e pedindo empréstimos em seu nome. E a Sara, a sua irmã mais nova, a quem sempre protegera, a quem ajudava economicamente, a quem arranjara trabalho. Sara sempre lhe tivera inveja. Natália sabia disso. Inveja do sucesso, do marido, do apartamento, mas até este extremo. Estevão, está completamente seguro de que o plano funcionará? Perguntou Sara novamente. Havia uma ligeira dúvida na sua voz. O advogado demorou uns segundos a responder. Natália observou o seu rosto com atenção. Estava inquieto, até assustado. As suas mãos tremiam ao passar as folhas. Legalmente, tudo está revisto, disse por fim. Mas repito, sou jurista. Não quero que me envolvam mais do que o necessário. Os documentos estão prontos, a manobra. Mas se começar uma investigação, não começará, interrompeu Gonçalo. A Natália é demasiado orgulhosa para admitir que o seu marido e a sua irmã a traíram. Guardará silêncio e tentará seguir em frente sozinha. E quando compreender que é impossível, nós já estaremos fora do seu alcance. O advogado assentiu, mas Natália notou que não estava convencida. Os seus dedos tamborilavam na mesa. O seu olhar ia de um lado para o outro. Aquele homem temia as consequências, a responsabilidade e temia claramente que o usassem. Bem, disse Estevão, recolhendo os papéis, eu já fiz a minha parte. O resto é convosco. E repito, não me envolvam mais. Claro, claro, disse Gonçalo. Podes ir, Estevão. Obrigado por tudo. O advogado levantou-se, pegou na sua pasta e dirigiu-se para a saída. A porta parou. Espero que saibam o que estão a fazer. Quando a porta se fechou, Sara bufou. Covarde. Ele mesmo deu forma à metade do plano e agora tem medo. Mas é um profissional, respondeu Gonçalo. Sem ele, não teríamos conseguido fazer tudo tão limpo. Natália desligou o som e ficou a olhar para a parede. As mãos tremiam-lhe, a garganta estava seca. Sentia ao mesmo tempo raiva, dor e uma estranha serenidade fria. As lágrimas queriam sair, mas não o permitiu. Não, agora devia pensar. Gonçalo e Sara tinham-na traído. Isso estava claro. Planeavam destruir a sua vida, deixá-la com as dívidas e irem-se embora juntos, o que significava que entre eles havia algo mais do que um simples acordo. Natália recordou olhares, toques casuais em jantares familiares. Ela os interpretou como simples cumplicidade. Que cega estivera. Mas o advogado, Estevão, ele tinha medo. Várias vezes repetiu, sou jurista, não me envolvam. Não estava seguro do que fazia. Parecia até arrependido de ter participado na trama. Natália voltou a reproduzir o fragmento. Sim, ele estava nervoso.
A sua inquietude era real. Em contrapartida, Gonçalo e Sara pareciam eufóricos, completamente confiantes. Eles estavam seguros do sucesso. O advogado, não. Se tem medo, com ele se pode falar, pensou Natália. Levantou-se e aproximou-se da janela. Embaixo brilhavam as luzes de uma pequena cidade de província. Ainda ontem a sua vida parecia estável, previsível. Um negócio próspero, um marido confiável, uma família. E hoje tudo se desmoronara, mas Natália não pensava render-se. Nunca se rendia. Um plano começou a tomar forma na sua cabeça. Primeiro, guardar a gravação. Segundo, descobrir tudo sobre esse advogado. Quem é, onde trabalha, qual o seu papel no plano. Terceiro, encontrar uma forma de contactá-lo. Se tinha medo, podia persuadi-lo ou assustá-lo ainda mais. Regressou ao portátil e guardou a gravação na nuvem numa conta protegida com palavra passe. Depois, abriu o motor de busca e começou a investigar. Estevão Advogado. Lisboa. Os resultados apareceram. Estevão Ribeiro. Granito. Associados. Especializado em direito empresarial. Telefone, endereço do escritório. Fotografia no seu sítio eletrônico. O mesmo homem de óculos, mas a sorrir. Um sorriso profissional sem vida por trás. Natália anotou todos os dados num bloco de notas. Na manhã seguinte, regressaria a Lisboa sem avisar Gonçalo. Oficialmente, a viagem de trabalho devia durar mais uma semana, mas inventaria uma desculpa. Aos colegas diria que precisavam dela com urgência em casa e a Gonçalo não lhe diria nada. Voltou a olhar para o ecrã. Gonçalo e Sara continuavam na cozinha, a beber vinho, a rir. Falavam do futuro, da sua vida em Chipre, dos dias na praia, da liberdade. Natália escutava-os e sentia como crescia dentro dela uma determinação gelada. Vocês pensam que ganharam, disse-lhes em silêncio. Mas o jogo mal começou. Fechou o portátil e começou a preparar a mala. Tinha um voo cedo. Devia chegar a tempo. Devia mover-se com rapidez e cautela. Gonçalo e Sara não deviam suspeitar de nada até o último momento. E o advogado, com ele falaria em breve. Muito em breve. Metou-se na cama. Na sua cabeça repetiam-se as cenas da cozinha, as palavras de Gonçalo e Sara, o rosto inquieto de Estevão. Sou jurista, não me envolvam. Aquela frase soava a súplica ou a advertência. Estevão temia não só as consequências, mas que o culpassem a ele. Tinha instinto de sobrevivência, e Natália pensava usar isso. Fechou os olhos e respirou fundo. Amanhã começaria um novo capítulo na sua vida. Um capítulo em que não seria vítima, mas jogadora. E pensava ganhar. Natália regressou a Lisboa na manhã seguinte, muito cedo. O avião aterrou no aeroporto Humberto Delgado, às 6h30, e ela apanhou um táxi de imediato. Mas não para sua casa, mas para o apartamento alugado de uma amiga no bairro de Alfama. A Helena tinha ido de férias para a Turquia e deixara as chaves a Natália, pedindo-lhe que regasse o ficus. Agora, aquele apartamento tinha se tornado o esconderijo perfeito. Natália subiu ao 5º andar, abriu a porta e entrou. Um pequeno estúdio com vista para uma avenida ruidosa. Cheirava a ar estagnado e a algo floral. Abriu a janela, deixou a mala no sofá e tirou o portátil. Não havia tempo a perder. Gonçalo e Sara planeavam voar dentro de uma semana. Isso significava que ela tinha exatamente 7 dias para virar o plano deles. A primeira coisa que fez foi rever a gravação da câmara, tomando notas detalhadas. Estevão Ribeiro, advogado do Granito, associados. Especialização, direito empresarial. Acompanhamento de operações, reestruturação de empresas. No sítio eletrônico do escritório MAU havia informação, estudos na Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, 10 anos de prática. Nenhum dado pessoal. Natália abriu as redes sociais. O perfil de Ribeiro numa delas estava meio fechado, mas algo se podia ver. Poucas fotos, um par de imagens em congressos jurídicos, outra numa feira do livro.
A julgar por tudo, um homem discreto, modesto, poucos amigos, estado civil não indicado. Ligou para a Catarina Souza, uma velha conhecida que trabalhava como jurista numa grande empresa. Natália, olá. Catarina surpreendeu-se ao ouvi-la. Não devias estar em viagem. Voltei mais cedo, respondeu Natália brevemente. Ouve, preciso de informação. Já ouviste falar do escritório Granito, Associados, ou de um advogado chamado Estevão Ribeiro? Catarina ficou em silêncio um instante, pensando. Granito, Associados. Sim, parece-me familiar. Um escritório médio, dedicam-se a direito empresarial. A reputação parece correta, mas dizem que às vezes trabalham na zona cinzenta. Ribeiro, creio que é o especialista deles em reestruturações. Aparentemente é competente, mas muito calado. Por que perguntas? Por curiosidade, respondeu Natália, de forma evasiva. Achas que ele poderia estar metido em algo turbulento? E quem não pode estar hoje em dia? Riu Catarina. Mas a sério, nunca ouvi nada de mal dele. Embora no nosso setor todos saibam de todos, e dele quase não se sabe nada, ou é muito limpo ou muito prudente. Entendo. Obrigada, Catarina. Natália desligou e ficou pensativa, prudente. Isso condizia com o que vira na gravação. Ribeiro não tinha sido o iniciador do plano, isso era evidente. O mais provável era que Gonçalo e Sara o tivessem arrastado, prometendo-lhe bom dinheiro ou pressionando-o de alguma outra forma. Agora ele temia as consequências. Os 2 dias seguintes, Natália passou-os a estudar todo o material disponível. Através de conhecidos, pediu cópias dos documentos da sua empresa que estavam arquivados nas finanças. Descobriu várias operações suspeitas, realizadas 6 meses antes. Empréstimos importantes, transferências para contas de empresas fantasma. As assinaturas eram suas, mas não se recordava desses documentos. Isso significava que Gonçalo dizia a verdade. Entre os papéis que ela tinha assinado, havia também contratos fictícios. A raiva assaltava-a por ondas, mas Natália a continha. As emoções agora eram inimigas. Precisava de cabeça fria. Ao 3º dia decidiu agir. O plano estava maduro. Tinha que se reunir com o advogado pessoalmente, mas de forma que parecesse um encontro casual. Não podia deixar que ele suspeitasse que ela conhecia a conspiração. Primeiro, era preciso adormecer a sua vigilância e depois golpear. Através de Catarina, descobriu onde Ribeiro costumava almoçar. Resultou que quase todos os dias entrava numa pequena pastelaria perto do escritório Granito, Associados na Zona da Baixa. O café chamava-se A Doce Tentação e era especializado em saladas leves e café. Um lugar tranquilo, não demasiado concorrido. Na quinta-feira, exatamente à 13h, Natália entrou na Doce Tentação. O café revelou-se acolhedor, com mesas de madeira e cheiro a bolos acabados de fazer. Natália espreitou e viu-o quase de imediato. Estevão Ribeiro estava sentado junto à janela. À sua frente, uma chávena de cappuccino e um prato com uma salada César. Lia algo num tablet, fazendo anotações de vez em quando com um lápis digital. Natália pediu um café e sentou-se numa mesa em frente, algo afastada, de modo a poder vê-lo sem chamar a atenção. Tirou o telemóvel e fez de conta que verificava o correio eletrônico. Na realidade, observava-o. Ribeiro parecia cansado, comia devagar, sem apetite, distraía-se constantemente com o tablet. Natália percebeu que a sua mão tremeu várias vezes ao levar a chávena aos lábios. Estava nervoso. Bem, esperou mais uns 10 minutos, depois levantou-se e dirigiu-se para a saída. Ao passar junto à sua mesa, roçou deliberadamente na sua pasta. Esta caiu ao chão. Ai, desculpe. Natália inclinou-se, apanhou a pasta e estendeu-a. Estou tão desastrada hoje. Não faz mal, disse Ribeiro, pegando na pasta e olhando-a de soslaio. Um olhar indiferente, fugaz. Tenha certeza de que está tudo bem? Natália sorriu com um sorriso culpado. Sim, tudo bem, assentiu ele. Não se preocupe. Natália estava prestes a sair, mas de repente, como se lembrasse de algo, parou.
Desculpe, parece-me que já o vi em algum lado. Não trabalha num escritório de advogados? Ribeiro tensionou-se. Os seus olhos semicerraram-se. Trabalho num. É que agora mesmo tenho uma situação complicada. Natália sentou-se na cadeira à frente, sem esperar convite. Preciso de assessoria de um advogado em temas empresariais. E o senhor parece-se muito com o jurista com quem tenho trocado correio eletrônico. Embora talvez esteja enganada, é possível. Ribeiro queria claramente terminar a conversa, mas agora estou ocupado. Entendo, assentiu Natália, só que é um assunto urgente. Dá-me a impressão de que o meu sócio tenta desviar os ativos da empresa e carregar-me as dívidas a mim. Disseram-me que o senhor é especialista nestes temas. Ao ouvir desviar os ativos, o rosto de Ribeiro contorceu-se. Afastou o prato e olhou-a com mais atenção. Quem lhe falou de mim? Uma conhecida advogada, mentiu Natália. Disse-me que o senhor pode ajudar em situações complicadas. Ribeiro ficou em silêncio. Natália via como ele calculava se valia a pena continuar com a conversa. Está bem, disse por fim. Conte-me brevemente. Natália começou a relatar uma história inventada sobre um sócio que supostamente tentava enganá-la usando documentos falsos. Falava de forma geral, mas cada detalhe se parecia muito com o que na realidade lhe estava a acontecer. Ribeiro escutava, e quanto mais falava Natália, mais pálido se tornava o seu rosto. E agora não sei o que fazer, concluiu Natália. Assusta-me pensar que o advogado que ajudou a preparar os documentos também possa estar envolvido, embora talvez simplesmente não se tenha dado conta do que fazia. Não se deu conta? Ribeiro soltou um sorriso amargo. Os juristas sempre sabem o que fazem. Outra coisa é até que ponto estão dispostos a assumir a responsabilidade. E o senhor está disposto? Perguntou Natália, olhando-o diretamente nos olhos. Ele estremeceu. De que fala? Natália tirou o telemóvel e abriu a aplicação da câmara. Encontrou a gravação guardada e deixou o telefone sobre a mesa com o ecrã para cima. Na imagem congelada, via-se a cozinha, a mesa, 3 pessoas sentadas. Ribeiro olhou para o ecrã e empalideceu. Umas gotas de suor apareceram na sua testa. Creio que já nos conhecemos. Estevão, disse Natália em voz baixa. O senhor ajudou o meu marido, Gonçalo Mendes, e a minha irmã Sara Afonso a preparar os documentos para me carregar a mim as dívidas da empresa e agora preocupa-o que o convertam no bode expiatório. Ribeiro ficou paralisado durante uns segundos. Só olhou para o ecrã, depois levantou a vista para Natália. Nos seus olhos havia choque e medo. Quem é a senhora? Sussurrou. Sou Natália Mendes. Essa mesma mulher a quem vocês, os 3, decidiram enganar e destruir. Ribeiro endireitou-se de repente na cadeira, como se lhe tivessem atirado um balde de água fria. Meu Deus! Calma! Não vou chamar a polícia agora mesmo. Natália guardou o telemóvel. Primeiro quero falar consigo. Para quê? A sua voz tremia. Porque tem medo, respondeu Natália. Simplesmente vejo isso. Repetiu várias vezes que não quer que o envolvam. Isso significa que entende em que se meteu e apostaria que agora mesmo se arrepende de ter aceitado. Ribeiro ficou em silêncio. As suas mãos apertavam com força o bordo da pasta. O que quer de mim? Perguntou por fim. A verdade, Natália inclinou-se para a frente. Toda a verdade. Como o arrastaram? O que fez exatamente? Que documentos preparou? Para onde foi o dinheiro? E depois quero que me ajude a virar o plano deles e usá-lo contra eles. Está louca, negou com a cabeça Ribeiro. Não posso. Quebraria o sigilo profissional, perderia a licença. E se eu for ao Ministério Público com esta gravação, vão no prender por fraude, respondeu Natália com calma. O segredo profissional não cobre os delitos, por isso escolha ajudar-me e ficar em liberdade, ou recusar e cair com eles. Ribeiro levou a mão à testa. Natália viu que lhe tremia. Passaram vários minutos longos antes de ele falar. Vieram ver-me há 2 meses. A sua voz soava apagada. O Gonçalo Mendes disse que precisava de ajuda para reestruturar a empresa da sua mulher.
Ofereceu-me um bom dinheiro. Aceitei pensando que era um trabalho normal, mas depois resultou que o que queria era desviar os ativos e deixar-lhe as dívidas a ela. Disse-lhe que era ilegal, mas ele insistiu. Disse que não tinha escolha, que eu já tinha assinado vários documentos e já era cúmplice. E aceitou? Natália tentou falar com calma. Assustei-me, admitiu Ribeiro. Precisava do dinheiro. Tinha dívidas, problemas. Pensei que ninguém descobriria, mas quando vi como planeavam tudo, entendi que me estavam a usar. Se algo corresse mal, o culpado seria eu. O jurista que tratou dos papéis. Tem razão, assentiu Natália. Isso é exatamente o que acontecerá se não me ajudar. Ribeiro levantou a vista para ela. E se eu a ajudar? Se me ajudar, farei tudo o possível para que a responsabilidade recaia sobre o Gonçalo e a Sara. O senhor será a testemunha que colaborou para desvendar o delito. Pode ser que até consiga uma pena menor ou suspensa, mas o principal é que não o converterão no principal culpado. Ele ficou em silêncio, pensativo. Natália via como na sua cabeça se travava uma dura batalha interna. O medo às consequências, o desejo de salvar-se, os restos de ética profissional, tudo misturado. Preciso de pensar, disse por fim. Tem um dia. Natália levantou-se. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo lugar, dirá a sua decisão. Se recusar, irei à polícia com a gravação. Se aceitar, começaremos a agir. E Estevão, Natália inclinou-se para ele, baixando a voz. Não tente avisar o Gonçalo ou a Sara. Estou a vigiá-lo. Se lhes ligar, saberei e então irei diretamente à polícia ou ao Ministério Público. Está claro? Ribeiro assentiu sem levantar o olhar. Natália saiu do café e só na rua se permitiu soltar o ar. A tensão cobrava o seu preço, a cabeça girava-lhe. Caminhou várias quadras e depois parou diante de uma montra, fingindo olhar a mercadoria. Na realidade, verificava se Ribeiro a seguia, mas ele não se via por parte nenhuma. Apanhou um táxi e pediu que a levassem ao apartamento da Helena. Enquanto viajava, na sua cabeça armava-se o próximo passo do plano. Se Ribeiro aceitasse, ela teria acesso a todos os documentos, a todos os esquemas que tinham desenhado. Poderia descobrir para onde foi o dinheiro, como anular as operações, como provar a culpa de Gonçalo e Sara. E se ele se recusasse, então teria que agir de outra maneira. Mas Natália estava quase certa de que ele aceitaria. O medo é um potente motivador. E Estevão Ribeiro tinha muito medo. À noite, voltou a ligar a câmara da cozinha. Gonçalo estava sozinho em casa, a preparar o jantar. Parecia relaxado, até cantarolava algo. Natália olhava-o e sentia o coração gelar. Aquele homem com quem vivera 5 anos, a quem amava, era capaz de uma traição assim. E Sara, a sua própria irmã, fechou o portátil e deitou-se no sofá. Amanhã haveria um novo encontro com Ribeiro. Natália esperava que tomasse a decisão correta, porque senão teria que procurar outros caminhos. Mas render-se não, nunca. No dia seguinte, Natália chegou à doce tentação exatamente a 1. Ribeiro já estava sentado na mesma mesa, junto à janela. À sua frente havia uma chávena de café intocada. Parecia ainda pior do que no dia anterior. O rosto cinzento, os olhos avermelhados, por fazer a barba. Aparentemente, não tinha dormido a noite toda. Natália sentou-se em frente. Durante uns segundos, ficaram em silêncio, estudando-se um ao outro. Aceito, disse Ribeiro em voz baixa. Vou ajudá-la, mas com uma condição. Qual? Que me garanta que estará do meu lado. Eu declararei, entregarei todos os documentos, mas a senhora pedirá para mim um acordo com o Ministério Público. Pena suspensa, no pior dos casos. Mas não prisão. Natália assentiu. De acordo. Mas só se realmente fizer tudo o que eu lhe disser, sem desviar-se, sem tentar enganar-me. Entendo, Ribeiro negou com a cabeça. Deus, em que me meti. Conte-me tudo, desde o princípio. Natália tirou um bloco de notas. Como funciona exatamente o plano? Cada detalhe. Ribeiro respirou fundo e começou a falar. Natália escutava e tomava notas.
O quadro que se formava era sombrio. Tudo começou 3 meses antes. Gonçalo, com uma procuração de Natália, apresentou-se no escritório Granito, associados pedindo a reestruturação da empresa da sua mulher. Nas primeiras reuniões, Gonçalo comportou-se com correção. Explicava que a sua esposa estava demasiado ocupada com a gestão diária e lhe tinha confiado os assuntos jurídicos. Ribeiro não suspeitou de nada. Começou a trabalhar, estudou a estrutura da empresa, analisou os ativos e as obrigações. Depois, na terceira reunião, apareceu Sara. Gonçalo apresentou-a como assessora financeira da empresa. Juntos, expuseram o plano real: tirar todos os ativos valiosos através de uma cadeia de empresas de fachada e deixar as dívidas em nome de Natália. Até então, Ribeiro já estava profundamente implicado no trabalho. Tinha assinado um acordo de confidencialidade e recebido o primeiro pagamento. Disseram-me que se me recusasse, me processariam por revelar segredos comerciais, explicava Ribeiro, e que já era cúmplice porque tinha assinado vários documentos intermédios. Assustei-me e, além disso, havia o dinheiro. Prometeram-me 200 mil euros por todo o trabalho. Tenho uma hipoteca, dívidas a conhecidos. Aceitei. E o que fez depois? Perguntou Natália, contendo a raiva. Introduzi alterações nos estatutos da empresa. Utilizei as assinaturas que o Gonçalo tinha trazido em documentos. Além disso, disse-me que a senhora as tinha posto há 6 meses. Tecnicamente, tudo parecia legal. A diretora-geral, a senhora, assinava umas alterações pelas quais toda a responsabilidade financeira pelas obrigações da empresa passava a recair pessoalmente sobre a diretora-geral. É uma prática rara, mas permitida. Normalmente usa-se em empresas familiares e depois tramitamos vários empréstimos fictícios. A sua empresa supostamente recebia créditos de outras pessoas jurídicas, mas na realidade eram empresas fantasma registradas em nome de testas de ferro. O dinheiro transferia-se para as contas dessas empresas e daí se retirava em numerário ou se enviava para o estrangeiro. Ao final, formou-se uma dívida de uns 15 milhões de euros. Natália ficou em choque. 15 milhões e os ativos da empresa, onde acabaram? O equipamento, os imóveis, os veículos, tudo se vendeu a preços muito abaixo do mercado a essas empresas criadas para a operação. Depois revendeu-se a preço real e a diferença foi parar às contas do Gonçalo e da Sara. Formalmente, a proprietária de tudo passou a ser uma sociedade em Chipre que registraram em nome de um testa de ferro. Mas o controlo real tem eles. E quando pensam ir-se embora, depois de amanhã, no sábado, já têm os bilhetes comprados. Assim que estiverem em Chipre, começará o processo de falência da sua empresa. Os credores processarão e quem responderá será a senhora. Segundo os novos estatutos. Natália anotou a última frase e largou a caneta. Bem, agora diga-me, podem anular-se essas alterações nos estatutos? Em teoria, sim, Ribeiro hesitou. Se demonstrar que as assinaturas se obtiveram mediante engano, mas é um processo longo via judicial. Enquanto o processo avança, os credores poderiam executar a dívida contra a senhora. E se agirmos mais depressa, Natália inclinou-se para a frente. Se introduzirmos agora mesmo novas alterações nos estatutos que anulem as anteriores. Para isso, é preciso uma decisão da diretora-geral e o acordo de todos os sócios. Ribeiro ficou pensativo. Os sócios são a senhora e o Gonçalo, 50% cada um. Ele não aceitará. E se prepararmos os documentos de forma que o consentimento dele não seja preciso? Ribeiro franziu o senho. É complicado. São necessários motivos. Por exemplo, que um dos sócios seja legalmente incapaz ou esteja em busca e apreensão, espere. E se alegarmos que o Gonçalo agiu em interesse próprio, causando um prejuízo à empresa, então poder-se-ia ir pela via judicial. Não, interrompeu a Natália. O juiz demorará demasiado. Tenho que agir agora. Estiveram mais 1 hora a discutir opções. Encontraram algumas lacunas na lei. Pouco a pouco o plano começou a delinear-se.
Ribeiro prepararia um novo pacote de documentos que anularia as alterações nos estatutos e devolveria a responsabilidade financeira aos sócios. Ao mesmo tempo, inscreveria no registro que todos os empréstimos eram fictícios e que as operações de venda de ativos eram nulas por conflito de interesses. Mas tudo isto requer assinaturas e selos, advertiu Ribeiro. Sem eles, os documentos não têm validade. O selo da empresa está na minha casa, disse Natália. E as assinaturas? Sou a diretora-geral. A minha assinatura basta para muitas decisões. Não para todas, replicou Ribeiro. Para anular algumas operações, é preciso a assinatura do Gonçalo. Natália ficou pensativa. E se fizermos isto, preparamos documentos em que eu atuo em nome da empresa, defendendo os seus interesses. E a Gonçalo se lhe atribui a condição de arguido por fraude. Nesse caso, a sua assinatura não faria falta. Mas para isso, há que iniciar um procedimento penal, negou com a cabeça Ribeiro. E isso outra vez implica as autoridades. Então trabalharemos assim, disse Natália com firmeza. Mas não ainda. Primeiro prepararemos tudo o necessário. Documentos, provas, esquemas do movimento do dinheiro e depois, quando tivermos tudo pronto, golpearemos de uma vez. Eu apresentarei a queixa ao Ministério Público. O senhor entregará os documentos como testemunha e bloquearemos a saída deles do país. Ribeiro ficou em silêncio, refletindo. Pode funcionar, disse por fim. Mas é preciso tempo. 3 dias, no mínimo. Temos 2 até que se vão, lembrou-lhe Natália. Assim que trabalhamos sem parar. Acordaram em ver-se à tarde no escritório de Ribeiro. Natália saiu e o advogado ficou no café, apurando o seu café já frio. Ela tinha visto nos seus olhos medo, mas também certo alívio. Parecia que de verdade queria sair daquela história sem acabar na prisão. Natália voltou ao apartamento da Helena e começou a sua própria preparação. Primeiro, revisou todos os documentos da empresa que tinha em formato eletrônico. Encontrou cópias dos empréstimos, contratos de venda de ativos. Tudo parecia legal, mas agora Natália entendia que por trás de cada papel havia um engano. Depois, ligou para o banco, onde a empresa tinha as suas contas. Bom dia, sou Natália Mendes, diretora-geral da Aliança Construtora, LDA. Preciso de um extrato de todas as operações dos últimos 6 meses. Um momento, respondeu o funcionário do banco. Podemos enviar-lhe o extrato para o seu correio eletrônico no prazo de 24 horas. Seria possível tê-lo com urgência? É importante para uma auditoria. Remeteremos esta mesma tarde. Natália agradeceu e desligou. Pela tarde teria nas suas mãos o mapa completo do movimento do dinheiro. Isso seria uma parte essencial das provas. Às 6 da tarde chegou ao escritório de Ribeiro. O Granito Associados encontrava-se no 3º andar de um centro de negócios numa das ruas comerciais da Baixa. Natália subiu, apresentou-se ao segurança como cliente de Ribeiro. Conduziram-na a um pequeno escritório no fundo do corredor. Ribeiro estava sentado atrás de uma mesa coberta de papéis. Tinha aspecto exausto, mas concentrado. Já comecei a trabalhar, disse quando Natália entrou. Preparei rascunhos dos documentos. Olhe, estendeu-lhe várias folhas. Natália leu com atenção. Ribeiro tinha redigido uma ata de Assembleia Geral extraordinária de sócios, em que se anulavam as alterações nos estatutos. Depois, uma queixa detalhada dirigida ao Ministério Público por fraude com todos os factos e documentos enumerados. Depois, um pedido de arresto das contas de Gonçalo e Sara. É uma boa base, disse Natália, mas é preciso algo mais. Provas de que planeavam sair do país. Bilhetes, correspondência. A correspondência eu tenho. Ribeiro abriu o portátil. O Gonçalo enviava-me correio eletrônico com instruções. Guardei tudo por precaução. Perfeito. Natália surpreendeu-se agradavelmente. Então, desde o princípio, não confiava neles. Na realidade, não confio em ninguém, respondeu Ribeiro com amargura. Por isso guardo tudo. Trabalharam até a meia-noite. Ribeiro redigia os documentos, Natália corrigia, verificava os dados. Prepararam um pacote completo. Queixas, atas, pedidos, provas.
Agora vem o mais importante, disse Natália. Tem que continuar a comportar-se como sempre. Gonçalo e Sara não devem suspeitar de nada. Se perguntarem se tudo está pronto, dir-lhes-á que sim. Se o chamarem para uma reunião, irá. Finja que tudo vai segundo o plano. E se quiserem ver-me antes de irem embora? Perguntou Ribeiro. Vá vê-los, respondeu Natália. Diga-lhes que tudo está tratado, que os documentos são válidos, que podem viajar tranquilos, que relaxem. Quanto mais seguros estiverem, mais fácil será apanhá-los. Ribeiro assentiu. E a senhora o que vai fazer? Voltar para casa? Natália levantou-se. Gonçalo acredita que continuo em viagem de trabalho. Amanhã, à tarde, aparecerei de surpresa. Direi que voltei mais cedo. Comportar-me-ei como sempre, cansada, mas de bom humor. Nem uma palavra de que sei tudo. Que continuem a acreditar que o seu plano funciona. Estendeu-lhe a mão. Obrigada. Está a tomar a decisão correta. Ribeiro apertou-lhe a mão. A sua palma estava úmida, os dedos tremiam-lhe. Espero que cumpra a sua promessa. Cumprirei, assegurou Natália. Se o senhor cumprir a sua parte. Saiu do escritório e apanhou um táxi. Enquanto ia a caminho de casa, na sua cabeça repetia-se uma e outra vez o dia de amanhã. Teria que se comportar com naturalidade, sem se delatar. Gonçalo conhecia-a muito bem. Se algo nela mudasse, ele notaria. No apartamento da Helena, Natália acendeu a luz, desvestiu-se e meteu-se na cama, mas não conseguia dormir. Os pensamentos giravam sem parar. No dia seguinte, veria Gonçalo. Sorrir-lhe-ia, falaria com ele, fingiria que nada tinha acontecido. E por dentro ferveriam a raiva e a dor. E Sara, a sua irmã, a quem queria, que tinha protegido desde meninas. Sara sempre fora a pequena, a fraca, a que precisava de ajuda. Natália ajudou-a com os estudos, com o trabalho, emprestou-lhe dinheiro que nunca devolveu. E agora tudo acabava assim. No dia seguinte, Natália acordou tarde, perto do meio-dia. Ligou para Ribeiro. Como vai tudo? O Gonçalo ligou-me esta manhã, respondeu o advogado. Perguntava se os documentos estavam prontos. Disse-lhe que sim. Disse-me para ir hoje às 7 da tarde à casa deles. Comentou que a Sara também estará lá, que querem rever tudo antes de irem embora. Estupendo. Natália sentiu o coração acelerar. Vá, diga-lhes que tudo está em ordem, que celebrem. E a senhora? Eu chegarei à casa por volta das 8, depois de si. Direi que mudaram o voo e que regressei mais cedo. Veremos como reagem. Pela tarde, Natália ia para a casa de táxi, apertando as chaves na mão. Não estava ali há quase uma semana. O que teria mudado? Provavelmente nada. Gonçalo não era dos que se preocupam com a ordem. Subiu ao 7º andar, abriu a porta e entrou. A luz do hall de entrada estava acesa. Da cozinha chegavam vozes e risos. Natália tirou o casaco, pendurou-o no bengaleiro e foi para a cozinha. Na mesa havia 3 pessoas, Gonçalo, Sara e Ribeiro. À frente deles, taças de champanhe. Quando Natália apareceu à porta, os 3 ficaram petrificados. Natália, Gonçalo foi o primeiro a reagir. Tu, o que fazes aqui? Olá, Natália sorriu, embora o sorriso lhe custasse. Pois é, voltei antes do tempo. O que celebram? Fez-se um silêncio incômodo. Sara foi a primeira a recompor-se. Só nos encontramos para comentar uns assuntos. Este é o Estevão, o advogado do Gonçalo. Encantada. Natália estendeu a mão a Ribeiro. Ele apertou-a e Natália sentiu os seus dedos apertarem ligeiramente. Um sinal. Tudo ia segundo o previsto. Natália, deves estar cansada. Gonçalo levantou-se. Vai descansar. Nós terminamos em breve. Não, estou bem. Natália aproximou-se do frigorífico. Só quero petiscar algo. Não se preocupem comigo. Tirou um iogurte e colocou-se junto à janela, de costas para a mesa, como se olhasse para o pátio. No reflexo do vidro, via como Gonçalo e Sara trocavam olhares. Ribeiro estava sentado com a vista baixa. Bom, Estevão, está tudo pronto? Perguntou Gonçalo, baixando a voz.
Sim, respondeu Ribeiro. Todos os documentos estão preparados, assinados e registrados. Podem estar tranquilos. Em breve, pensou Natália. Muito em breve, saberão o que sente uma vítima quando se converte em caçadora. A manhã de Natália começou às 5h30. Quase não tinha dormido a noite toda. Jazigo junto a Gonçalo, escutando a sua respiração tranquila e pensando que em poucas horas tudo mudaria. Gonçalo dormia placidamente, sem a menor preocupação. Provavelmente sonhava com as praias de Chipre e uma vida despreocupada com o dinheiro roubado. Natália levantou-se em silêncio, foi à cozinha e pôs café. Lá fora, mal começava a amanhecer. O céu de maio estava limpo e prometia um dia quente. Pegou no telemóvel e revisou as mensagens. Ribeiro lhe tinha escrito às 5h. Tudo pronto. Espero o seu sinal. Natália digitou a resposta. Às 9h apresentamos a queixa no Ministério Público. Encontramo-nos à porta às 8h45. Terminou o café, vestiu-se e saiu do apartamento sem fazer barulho. Gonçalo não se levantaria antes das 9h. Sempre gostara de dormir. Para então, tudo estaria já em marcha. Um táxi deixou-a diante do edifício do Ministério Público, no centro de Lisboa. Ribeiro já a esperava à entrada, pálido, mas decidido. Nas mãos, levava uma volumosa pasta de documentos. "Tens a certeza disto?" perguntou quando Natália se aproximou. "Se entrarmos agora, não haverá volta a dar." "Estou mais segura do que nunca", respondeu Natália com firmeza. "Vamos." Subiram ao 3º andar e entraram na sala de recepção do Departamento de Instrução. O procurador de turno, um homem de meia idade, escutou-os e franziu o senho. "É em grande escala", diz. Olhou para Natália. "Conte desde o princípio." Natália começou a relatar. Falava tranquila, sem mostrar emoções, expondo os factos, como seu marido e a sua irmã tinham planeado desviar os ativos da sua empresa e deixar-lhe as dívidas, como falsificaram documentos usando as suas assinaturas, como pensavam fugir para o estrangeiro. O procurador escutava e tomava notas. Depois voltou-se para Ribeiro. "E o senhor quem é nesta história?" "Sou o advogado que tratou dos documentos", disse Ribeiro, deixando a pasta sobre a mesa. "Arrastaram-me para tudo isto enganando-me, assegurando que era legal. Quando compreendi que estava a participar numa fraude, decidi ajudar a parte prejudicada. Aqui estão todos os documentos, contratos, correio eletrônico, esquemas do movimento do dinheiro e as gravações das conversas onde se discute o plano." O procurador abriu a pasta e começou a rever o conteúdo. Quanto mais lia, mais sério se tornava o seu rosto. "É realmente grave", disse por fim. "Se tudo isto se confirmar, estamos perante um crime de fraude agravada em grande escala. Pode lhes valer até 10 anos de prisão. Pensam voar hoje pela tarde", lembrou Natália. "O voo é às 2h. Entendido." O procurador levantou o telefone. "Tenho que coordenar a detenção com a PJ. Esperem aqui." Saiu do gabinete. Natália e Ribeiro ficaram sentados em silêncio. Os minutos passavam desesperadamente devagar. Natália olhou para o relógio. 10h20. Seguramente, Gonçalo já se tinha levantado e teria descoberto que ela não estava em casa. Talvez a ligasse. Perguntaria onde estava. O procurador regressou 15 minutos depois. "A detenção está autorizada", disse. "Vamos enviar agora mesmo um grupo operacional para a morada. A senhora e o senhor virão conosco para identificar os implicados e indicar onde se encontram as provas." "De acordo." Natália pôs-se de pé. Meia hora depois, 2 veículos da Polícia Judiciária chegaram ao edifício onde viviam Natália e Gonçalo. Natália subia no elevador junto ao procurador e 3 agentes. O coração batia-lhe com força, antecipando a hora da verdade. Abriu a porta com as suas chaves. No hall de entrada havia uma mala de Gonçalo já feita. Do quarto chegavam vozes. "Polícia, ninguém se mexa." Os agentes entraram rápido no apartamento. Natália entrou atrás deles.
Gonçalo estava no meio do quarto, vestido com calças de ganga e uma camisola, o telemóvel na mão. Ao seu lado, sentada na cama, estava Sara. Já tinha vindo. Ao ver Natália com os agentes uniformizados, levantou-se de um salto. Natália, o que se passa? Passa que finalmente chega a justiça, respondeu Natália com calma. O procurador leu em voz alta a ordem de detenção. Gonçalo escutava, empalidecendo com cada frase. Quando terminou, Gonçalo virou-se para Natália. Tu? Foste tu? Sim, eu. Natália olhou nos olhos. Pensavas que não ia descobrir? Que ia ficar sentada a ver como destróis a minha vida. Mas como? A câmara da cozinha, Natália esboçou um sorriso gelado. Aquela que coloquei entre as plantas antes de ir de viagem. Lembras-te? Pedi-te que regasses as flores. Só eu sabia que as flores te interessavam menos do que nada. Gonçalo ficou quieto, compreendendo. Sara levou as mãos à cabeça. Meu Deus, ela ouviu tudo, tudo, confirmado, Natália. E viu, e gravei. A vossa encantadora conversa com o advogado sobre como me arruinar, cada palavra. Natália, escuta-me. Gonçalo deu um passo em direção a ela, mas um dos agentes interpôs-se. Não é o que pensas. Podemos explicar tudo. Explicarão perante o procurador, disse Natália, dando-lhe as costas. De repente, Sara desatou a chorar. Natália, mas se és minha irmã, de verdade vais entregar-me? Eu não queria. Foi ideia do Gonçalo. Ele arrastou-me. Cala-te, gritou Gonçalo. Não digas nada sem advogado. A propósito, onde está o advogado deles? Perguntou Natália. Estevão Ribeiro, o que preparou todos os papéis. Neste momento está a depor no Ministério Público, contando como o obrigaram a participar na fraude. Gonçalo não esperava esse rumo. Ribeiro delatou-nos. Salvou-se a si mesmo, corrigiu Natália. Decidiu colaborar com a justiça. Não é tonto. Canalha, bufou Gonçalo entre dentes. Esse cobarde vendeu-nos. Senhores, acompanhem-nos, disse o procurador, fazendo um gesto aos agentes. Levaram Gonçalo e Sara. Natália ficou no apartamento para mostrar ao procurador onde se encontravam os documentos da empresa. Abriu o cofre do escritório, tirou as pastas com os contratos, o selo da sociedade, uma pen USB com cópias eletrônicas dos documentos. Aqui está tudo que pode ser útil, disse. E também a gravação da Câmara, onde se lhes ouve discutir o plano. Perfeito. O procurador recolheu tudo como prova material. Terá que vir mais tarde para prestar declaração formal. Virei, prometeu Natália. Quando todos se foram, ficou sozinha no apartamento vazio. Sentou-se no sofá da sala e sentiu como a exaustiva tensão dos últimos dias lhe caía em cima de repente. As mãos tremiam-lhe, a vista turvou-se-lhe. Tapou a cara com as mãos e, pela primeira vez em todo esse tempo, permitiu-se chorar. As lágrimas brotavam sozinhas, sem travão. Natália chorava de alívio, de dor, de raiva, de desilusão. A sua vida tinha se desmoronado. O seu marido revelou-se um traidor. A sua irmã também. O negócio destruído. Mesmo que conseguisse recuperar o dinheiro pela via judicial, a empresa já não tinha salvação. A reputação estava arruinada. Os clientes tinham ido embora. Chorou muito tempo, talvez 1 hora. Depois secou as lágrimas, lavou a cara e preparou um chá. Tinha que se recompor. Sim, a sua vida tinha se desfeito. Sim, o futuro parecia sombrio, mas não pensava render-se. O telefone tocou. Era Ribeiro. Como correu tudo? Perguntou. Prenderam-nos, respondeu Natália. Levaram-nos para o Ministério Público. Bem, na sua voz notava-se alívio. Já dei toda a minha declaração. Continuarei a colaborar com a investigação. Faça isso, aconselhou Natália. Conte tudo o que souber. É a sua única oportunidade. Sei. Ribeiro ficou em silêncio uns segundos. Sabe? Não dormi a noite toda a pensar no que fiz, em como pude aceitar algo assim. Aceitou porque teve medo e deixou-se tentar pelo dinheiro, disse Natália com dureza, mas depois tomou a decisão correta. Isso é o que conta. Obrigado.
respondeu ele em voz baixa. Obrigado por me dar essa oportunidade. Natália desligou. Lá fora, o dia seguia como sempre. Pensou que nesse mesmo momento, Gonçalo e Sara deviam estar no aeroporto rumo a uma nova vida. Em vez disso, estavam sentados numa cela de detenção preventiva, compreendendo que tudo tinha se desfeito. Pela tarde, Natália foi de novo ao Ministério Público para prestar declaração oficial. Interrogaram-na durante 3 horas, fazendo-lhe perguntas detalhadas sobre a empresa, as operações, sobre como tinha descoberto o plano. Natália respondeu com clareza e coerência, entregando todas as provas de que dispunha. O procurador estudou atentamente a gravação da cozinha. É uma prova muito forte, disse. Aqui vê-se claramente a existência de uma conspiração criminosa. Juntamente com os documentos apresentados por Ribeiro, temos uma base probatória sólida. O que acontecerá agora? Perguntou Natália. Abriremos diligências por fraude agravada em grande escala, cometida por um grupo organizado, explicou o procurador. A ambos pode lhes valer até 10 anos de prisão. Pediremos prisão preventiva, porque há risco de fuga, como demonstra a compra dos bilhetes e também de que possam pressionar as testemunhas. E Ribeiro? É provável que Ribeiro obtenha uma pena suspensa por cooperação, respondeu. Mas isso decidirá o juiz. O importante é que está a colaborar, está a apresentar provas e mostra arrependimento. Natália sentiu. Era justo. Ribeiro tinha ajudado a desvendar o crime. Sem ele, tudo teria sido muito mais difícil. Pela tarde voltou para casa. O apartamento parecia-lhe alheio, vazio. Tudo ali lhe recordava Gonçalo. As suas coisas, os seus livros, as suas fotos nas paredes. Natália percorreu os quartos, recolhendo os pertences dele e metendo-os em caixas. Que os apanhasse quando saísse. Se saísse. Parou em frente a uma foto em que apareciam ela e Gonçalo no dia do seu casamento. Jovens, felizes, apaixonados, 5 anos antes. Então, Natália acreditava que seria para sempre, que juntos superariam qualquer prova. E ao final, ele traiu-a por dinheiro e por um romance com a sua irmã. Natália tirou a foto da parede e guardou-a numa caixa. No dia seguinte, celebrou-se a vista para decidir as medidas cautelares contra Gonçalo e Sara. Ambos tinham aspecto abatido. Gonçalo, sombrio e cheio de raiva. Sara, chorosa e assustada. O procurador leu a acusação e pediu prisão preventiva para os dois. Os seus advogados opuseram-se. Alegaram que não tinham antecedentes, que contavam com domicílio fixo, mas o juiz manteve-se firme. Tendo em conta a gravidade dos factos e o risco de fuga, tal como demonstra a compra de bilhetes para sair do país, disse o juiz, este tribunal acorda prisão preventiva para Gonçalo Mendes e Sara Afonso por um período inicial de 2 meses. Gonçalo gritou algo, mas as suas palavras perderam-se debaixo do golpe do martelo. Os funcionários do tribunal levaram ambos. Natália soube da decisão pelo procurador e sentiu algo estranho. Não era triunfo nem alegria, mas uma espécie de vazio. Tinha conseguido justiça. Eles receberiam o seu castigo. Mas, e agora? A sua vida estava igualmente feita em pedaços. Apanhou um táxi e foi ao escritório da sua empresa. Estava num parque industrial nos arredores de Lisboa, num pequeno edifício de 2 andares. Natália subiu ao 2º andar, abriu a porta do seu gabinete e sentou-se atrás da mesa. Ali passara os últimos 10 anos, criara o negócio do zero, investira alma, forças e dinheiro. A construtora, Aliança Construtora LDA, era a sua criatura e agora era preciso fechá-la. Natália abriu o portátil e começou a rever os documentos financeiros. As dívidas da empresa eram enormes. Mesmo que conseguissem recuperar os ativos desviados através dos tribunais, levaria anos. Mas os credores exigiam o dinheiro. Agora a falência era inevitável. Ligou para sua contabilista, Marta. Marta, temos que iniciar o processo de insolvência, disse Natália. Prepara toda a documentação. Natália, ouvi o que aconteceu.
Na voz de Marta notava-se uma tristeza sincera. Sinto muito. Obrigada. Natália esboçou um sorriso cansado. Mas não há nada a fazer. Temos que fechar tudo de maneira correta. As semanas seguintes decorreram entre reuniões com advogados, credores e contabilistas. Natália iniciou o processo de insolvência. Vendeu os poucos ativos que restavam, pagou aos funcionários. No final do mês, a aliança construtora, LDA, deixou de existir. Natália também vendeu o apartamento que tinha antes de casar, onde vivera com Gonçalo. Demasiadas recordações, demasiada dor. Comprou um pequeno apartamento de 2 quartos noutro bairro e mudou-se para lá com o mínimo indispensável. Gonçalo e Sara continuavam em prisão preventiva. Ribeiro continuava a depor. Ajudava a investigação a reconstruir o percurso do dinheiro. Graças à sua colaboração, conseguiu-se localizar a maior parte dos ativos desviados e congelar as contas. Uma noite, Natália estava sentada na cozinha do seu novo apartamento, a tomar chá e a olhar pela janela. O telefone tocou. Ribeiro. Boa noite, Natália. A sua voz soava insegura. Desculpe por incomodar. Só queria saber como está. Bem, respondeu Natália sucintamente. Fechei a empresa. Mudei-me. Começo uma nova vida. A propósito, apresentei o pedido de divórcio de Gonçalo. O advogado diz que será rápido. Estando ele em prisão preventiva, não poderá opor-se. Quero fechar essa etapa o quanto antes. Alegro-me. Ribeiro ficou em silêncio um momento. Verá, a investigação está prestes a terminar. Em breve o caso passará para as mãos do juiz. Disseram-me que provavelmente me imporão uma pena suspensa por colaborar. Alegro-me de verdade. Natália dizia-o sinceramente. Ajudou. Sem o senhor teria sido mais difícil. Ainda assim, sinto-me culpado, disse ele em voz baixa, por ter aceitado no princípio, por não me ter recusado desde o primeiro momento. O importante é que corrigiu o erro. Natália deu um gole no seu chá. Isso vale muito. Ficaram em silêncio. Depois Ribeiro perguntou de repente. E o que vai fazer agora? Vai montar outro negócio? Natália pensou. Não sei, admitiu com honestidade. Seguramente abrirei algo. Sim, mas não em construção. Estou farta. Quero outra coisa. Algo simples e honesto. Entendo, disse Ribeiro. Novamente em silêncio, uns segundos antes de acrescentar. Se precisar de ajuda legal, ligue-me sem cobrar. É o mínimo que posso fazer. Natália sorriu. Obrigada. É possível que o faça. Despediram-se. Natália deixou o telemóvel sobre a mesa e olhou para o relógio. Era tarde. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam. Em algum lugar, num centro de detenção, estavam Gonçalo e Sara, assimilando que lhes esperava uma longa condenação, e ela estava ali, livre, viva, preparada para começar de novo. E pela primeira vez em muito tempo, Natália sentiu algo parecido com a esperança. O julgamento teve lugar 6 meses depois. Natália foi à sessão de leitura da sentença. A juíza lia a decisão com voz monótona. Gonçalo Mendes e Sara Afonso eram declarados culpados de um crime de fraude agravada em grande escala, cometido por um grupo organizado. A Gonçalo impunham-lhe 8 anos de prisão numa prisão de regime comum, a Sara 7. Além disso, ambos deviam indemnizar o dano causado e era-lhes proibido ocupar cargos diretivos durante 5 anos após a sua libertação. Estevão Ribeiro recebia uma pena de 3 anos suspensa por colaboração na fraude, mas além disso, a Comissão Disciplinar da Ordem dos Advogados tinha decidido suspender-lo do exercício da advocacia. A sua cooperação com a investigação e o seu arrependimento ativo foram considerados pelo tribunal como circunstâncias atenuantes, mas o grêmio profissional foi mais severo. A falta de ética tinha sido demasiado grave. Natália escutava e não sentia nem triunfo nem satisfação, apenas cansaço e o desejo de que tudo aquilo terminasse de uma vez. Via Ribeiro sentado, pálido, com a cabeça baixa. Quando a juíza anunciou a resolução sobre a sua inabilitação como advogado, ele estremeceu, mas não levantou a vista.
Natália entendia que para ele era um golpe duríssimo perder a profissão a que dedicara 10 anos da sua vida. Quando a juíza pronunciou a última linha da sentença e se retirou para a sala de deliberações, Natália levantou-se e saiu do tribunal sem olhar para trás. Lá fora fazia um frio dia de novembro. O vento sacudia os ramos despidos das árvores. Natália aconchegou-se no casaco e caminhou devagar para o metro. O telefone tocou 1 hora mais tarde, quando já estava em casa. Era Ribeiro. Boa noite, Natália. A sua voz soava cansada. Desculpe por incomodar, lá logo após a audiência. Só queria saber como está. Bem, respondeu Natália sucintamente. E o senhor? Suponho que não é fácil. 3 anos sem poder exercer como advogado, Ribeiro soltou uma risada amarga. Sabia que podia acontecer, mas ainda assim tinha uma pequena esperança. Enfim, é justo. Quebrei a ética profissional aceitando aquele plano. O que vai fazer agora? Procurar trabalho, suspirou ele. A licenciatura em Direito ninguém me tira. Vou trabalhar como jurista em alguma empresa, não como advogado, mas algo é algo. Natália quis dizer algo, mas não encontrou palavras. Sentia que Ribeiro merecia o castigo, mas ao mesmo tempo tinha pena dele. Ele a tinha ajudado, tinha arriscado a sua carreira, tinha deposto contra Gonçalo e Sara e agora pagava por um erro cometido por medo e fraqueza. Se precisar de algo, ligue, disse Natália. Posso ajudar com recomendações se for preciso. Obrigado, respondeu ele com sinceridade. Isso significa muito para mim. Despediram-se. Natália deixou o telemóvel de lado e ficou muito tempo sentada no sofá a olhar pela janela. Nos 6 meses transcorridos desde a detenção de Gonçalo e Sara, a sua vida tinha mudado por completo. Fechou a construtora, vendeu o apartamento onde vivera com o marido, mudou-se para um modesto apartamento de 2 quartos nos arredores. O dinheiro obtido pela venda e parte dos ativos recuperados por via judicial permitiam-lhe viver sem apuros, mas a ideia de montar um novo negócio do zero dava-lhe medo. Nos últimos meses, Natália tinha pensado muito no futuro. A construção já não a atraía, estava demasiado ligada à dor. Recordou que na universidade sonhava em ser designer de interiores, mas escolheu uma especialidade mais prática. Talvez agora fosse o momento de voltar àquele sonho. Abriu o portátil e começou a analisar o mercado de serviços de design em Lisboa. A procura era alta, a concorrência também, mas existia espaço para um pequeno ateliê com tratamento personalizado. Fez um plano de negócios, calculou as despesas, encontrou um local para arrendar. No final do mês, a decisão estava tomada. Abriria um ateliê de design de interiores. 2 meses depois, o ateliê Espaço de Sonho abria suas portas aos primeiros clientes. Natália contratou uma jovem designer chamada Paulina e um gestor de projetos, Samuel. O escritório era pequeno, 2 gabinetes num centro de negócios perto do centro, mas acolhedor e decorado com bom gosto. Os primeiros trabalhos chegaram através de conhecidos e mais tarde pela internet. O negócio avançava devagar, mas de forma constante. O trabalho dava a Natália um prazer que nunca sentira na construção. Cada projeto era um ato criativo, uma oportunidade de criar algo belo e único. Reunia-se com os clientes, escutava os seus sonhos sobre o lar, desenhava esboços, escolhia materiais e via a felicidade nos olhos das pessoas quando recebiam o interior com que tinham sonhado. Ribeiro ligava de vez em quando para contar-lhe como lhe ia. 1 mês depois do julgamento, conseguiu um emprego como jurista numa pequena empresa construtora. O salário era modesto, as tarefas rotineiras, rever contratos, assessorar em questões de solo, acompanhar operações, mas ele estava agradecido até por isso. Sabe, às vezes penso que está bem assim, disse a Natália durante uma das suas conversas telefônicas, começar de baixo de novo, sentir como trabalham as pessoas normais, não só os advogados de sucesso com fatos caros. É uma boa escola, concordou Natália. Depois disso, uma pessoa valoriza mais o que tem.
A primavera chegou quase sem que se dessem conta. Em março, Natália recebeu um trabalho importante: desenhar o interior de um restaurante. O projeto era complexo, com muitos pormenores de distribuição e de instalações. Natália ligou para Ribeiro para pedir-lhe assessoria sobre as cláusulas do contrato com os empreiteiros. Claro, ajudarei, aceitou ele de imediato. Posso ir ao seu escritório e rever os documentos? Chegou a tarde, quando Paulina e Samuel já tinham ido embora. Natália fez chá e estendeu os contratos sobre a mesa. Ribeiro examinava-os com atenção, linha por linha, fazia anotações, assinalava os pontos problemáticos. Aqui é preciso acrescentar uma cláusula de penalização por atrasos no prazo de entrega, disse, assinalando o texto. E aqui convém deixar claro que a responsabilidade pela qualidade dos materiais recai sobre o empreiteiro. Natália escutava e apontava. Ribeiro trabalhava concentrado, com profissionalismo. De repente, ela percebeu que nesses meses ele tinha mudado. Parecia mais tranquilo, mais seguro. Tinha desaparecido aquela nervosidade permanente que se via nele nas primeiras reuniões. Muito obrigada, disse Natália quando terminaram. Ajudou-me muito. Quanto lhe devo? Nada, negou com a cabeça. Já lhe disse, é o mínimo que posso fazer depois de tudo. Estevão, já se passaram 6 meses, disse Natália com suavidade. Já expiou a sua culpa. Deixe de se castigar. Ele olhou-a e nos seus olhos havia algo quente, agradecido. Pode ser, mas gosto de ajudá-la. Não por obrigação, mas porque quero. Ficaram sentados em silêncio, bebendo um chá já quase frio. Lá fora, caíam as penumbras da primavera e a cidade acendia as suas luzes. E o trabalho? Que tal? Perguntou Natália. Bem, Ribeiro encolheu os ombros. O chefe é razoável. A equipa é simpática. Não é tão interessante como a advocacia, mas continua a ser direito. Revejo contratos com fornecedores, assessoro sobre impostos, acompanho compras de imóveis. Já me habituei, e dentro de 3 anos voltará à advocacia. Não sei. Ficou pensativo. Talvez sim. Ou talvez fique como jurista ou monte o meu próprio pequeno escritório para assessorar em temas civis. Já veremos. O importante é que agora tenho tempo para pensar e decidir o que quero de verdade. Natália assentiu. Entendia perfeitamente essa sensação. Depois do desmoronamento da vida antiga, aparece a possibilidade de construir outra mais consciente, mais honesta. E a senhora? Perguntou ele. Está contente por ter escolhido o design? Muito, sorriu Natália. É uma sensação completamente distinta. Crio algo bonito. Faço os outros mais felizes e cada dia vou trabalhar com gosto, não com esse peso no peito que sentia antes. Alegro-me por si, disse Ribeiro com sinceridade. Merece ser feliz. Falaram mais um pouco até que ele se dispôs a ir embora. A porta parou. Natália, posso passar de vez em quando. Não só por trabalho, só para conversar, tomar um chá. Falta-me companhia. Na construtora, as pessoas são boas, mas não são as minhas pessoas. Entende? Consigo é fácil. Natália olhou-o e entendeu que a ela também lhe faltava a sua companhia. Naqueles meses, Ribeiro tinha se convertido em alguém em quem podia confiar. Tinham passado juntos por uma prova difícil, e isso tinha criado entre eles um vínculo difícil de explicar com palavras. Claro, venha quando quiser, respondeu. Dará gosto vê-lo. Desde aquela tarde, Ribeiro começou a passar pelo atelier 1 vez por semana, às vezes mais. Tomavam chá e falavam do trabalho, da vida, dos seus planos. Às vezes ele ajudava com questões legais. Outra, simplesmente, sentava-se perto, enquanto Natália trabalhava nos esboços. Pouco a pouco, a sua relação ultrapassou os limites do escritório. Começaram a ver-se aos fins de semana. Passeavam pelos parques, iam ao cinema, a cafés. Ribeiro revelou-se um conversador interessante, muito lido, com um sentido de humor fino. Natália descobriu-se a esperar os seus encontros com impaciência. Um dia, no início do verão, estavam sentados na margem do Tejo, a olhar a água e a comer gelado. Fazia um dia quente e soalheiro.
À volta, as pessoas passeavam, as crianças riam. Sabe, disse Ribeiro, penso muitas vezes no estranho que foi tudo. Se não fosse por aquela história da fraude, nunca nos teríamos conhecido. Eu continuaria a ser esse advogado que persegue o dinheiro sem pensar nas consequências. Às vezes a vida dá-nos um murro para que acordemos, disse Natália pensativa. Dói, dá medo, mas é necessário. Senão, continuaríamos adormecidos, sem nos darmos conta de que vamos na direção errada. Estou de acordo. Ribeiro virou-se para ela. Natália, queria dizer-lhe algo. Gosto muito de passar tempo consigo. Tornou-se uma pessoa importante na minha vida. Talvez a mais importante. Natália olhou-o e compreendeu que sentia o mesmo. Nesses meses, Ribeiro tinha deixado de ser um simples conhecido ou um amigo. Era alguém em quem confiava, com quem se sentia tranquila e em paz. Ao seu lado podia ser ela mesma, sem máscaras nem muralhas defensivas. Também gosto de estar consigo, disse em voz baixa. Ribeiro tomou-lhe a mão. Ficaram assim, de mãos dadas, a olhar o rio, e aquilo parecia o início de algo novo, luminoso e correto. Passaram uns meses mais. O ateliê de design ia crescendo. Chegavam novos clientes e projetos interessantes. Natália contratou outro designer e ampliou o escritório. Ribeiro continuava a trabalhar como jurista na construtora, mas já começava a pensar em abrir o seu próprio escritório dentro de um par de anos. Foram viver juntos no outono. Natália mudou-se para a casa de Estevão e arrendou o seu apartamento. O apartamento dele era acolhedor, e Natália transformou-o de imediato, convertendo aquela habitação de solteiro num verdadeiro lar. Uma noite estavam sentados na cozinha a tomar vinho e a conversar. De repente, Natália lembrou-se da câmara, aquela que tinha colocado na cozinha do seu antigo apartamento e que tinha mudado tudo. Estevão, lembras-te da câmara com que começou tudo? Claro, assentiu. Como esquecer? Guardei-a. Natália levantou-se, foi ao quarto e voltou com uma caixinha. Aqui está. Estive muito tempo sem saber o que fazer com ela. Tinha pena de a deitar fora. Afinal, salvou-me a vida, mas olhar, lá também era estranho. Ribeiro pegou na câmara, observou-a um momento. Sabes o que penso, disse, que esta câmara nos ensinou algo importante. A confiança de verdade não precisa de vigilância. Quando há honestidade entre as pessoas, as câmaras sobram. Estou de acordo. Natália voltou a pegar na câmara e deixou-a dentro da caixa. Por isso, nunca mais voltarei a instalar algo assim. Há coisas que é melhor ver, não através de uma lente, mas com os teus próprios olhos e senti-las com o coração, não através da suspeita. Fechou a caixa e guardou-a na prateleira mais alta do armário. Que ficasse ali como recordação do passado, do que ambos tinham atravessado, da dor, da traição, do medo, mas também de que mesmo da história mais sombria pode nascer algo bom. Estevão abraçou-a e ficaram de pé junto à janela a olhar a cidade. Em algum lugar, atrás das grades, Gonçalo e Sara cumpriam a sua condenação. Natália não sentia ódio, apenas uma leve tristeza. Eles tinham escolhido o caminho do engano e da traição e agora pagavam por isso. Ela, em contrapartida, tinha escolhido a honestidade e tinha recebido como recompensa uma nova vida, um novo projeto e uma pessoa ao seu lado em quem podia confiar. Sabes em que penso? Disse Natália, em voz baixa. Em que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Perdi o meu marido, a minha irmã, a minha empresa, mas encontrei-me a mim mesma e a ti, e eu a ti. Estevão deu-lhe um beijo na bochecha. Obrigado por me dar a oportunidade de mudar, por acreditar em mim quando eu já não acreditava em mim mesmo. Ficaram abraçados enquanto a cidade se submergia pouco a pouco na noite outonal. E na prateleira do armário, dentro de uma caixa, descansava a pequena câmara, testemunha de um passado que tinha ficado definitivamente para trás. Pela frente estava uma vida nova construída sobre a confiança, a honestidade e os sentimentos autênticos. E isso era a melhor recompensa por tudo o que tinham vivido.